Hoje a gente vai conversar com vocês aqui e apresentar a nossa metodologia de teste de acessibilidade. Fazendo uma breve descrição da imagem, a gente tem aqui uma ilustração de algumas pessoas, algumas com deficiência e outras não. Algumas pessoas estão de muleta, cadeira de rodas, e enfim, aqui representa a diversidade que nós temos entre as pessoas. E a gente vai falar um pouquinho aqui do contexto, o que é acessibilidade. A acessibilidade não é para construir uma solução muito complexa, né? É para todo mundo. Então, quando a gente pensa em garantir a qualidade da acessibilidade, a gente não interfere muito se ela é uma pessoa idosa, se ela é uma pessoa de mobilidade reduzida, se ela pode ter uma limitação temporária, se ela pode ter uma deficiência visual, intelectual, cognitiva. Né? Então, a gente tem uma diversidade de deficiências e nós trabalhamos pensando em todas elas para poder trazer um mundo mais inclusivo. Um ponto muito Certo, importante Bruno? que a gente sempre ressalta quando a gente fala de acessibilidade é que a gente não pensa em deficiências, a gente não pensa no idoso, a gente não pensa em personas exatamente. Mas nós pensamos em necessidades. Como assim? A gente pensa em todas as pessoas que podem ter necessidade de acessar uma interface usando o teclado. Todas as pessoas podem ter necessidade de acessar uma interface utilizando a voz. A gente pensa em todas as pessoas que podem ter a necessidade de ter um contraste melhor para enxergar a tela. E a gente está falando de pessoas que possam ter alguma deficiência visual, a gente está falando de pessoas idosas, a gente está falando de pessoas que estão num ambiente muito claro, a gente está falando de pessoas em diversos cenários. Então, nós de acessibilidade, vamos dizer assim, acessibilidade, ela vem trazendo esse conceito da gente pensar nas necessidades que as pessoas possam ter e trazer alguma forma de remediar, entre aspas, vamos dizer assim, essa necessidade, para que as pessoas consigam ter acesso igualitário, conseguir o seu serviço, o seu produto, né, de uma forma confortável para todo mundo. É isso que a gente sempre traz aqui em acessibilidade, né? Como diz a clássica frase que eu escrevi, eu acho que estava muito inspirado quando eu escrevi essa frase, né? Não é criar soluções complexas para poucos, é a gente trazer realmente esse acesso para todos com autonomia. Exatamente, né, Bruno? Autonomia, acho que é a palavra-chave, né? A gente tem que dar a oportunidade de cada um responder por si, né? Pensando na internet, pensando na locomoção. Então, em diversos aspectos, a gente precisa proporcionar essa autonomia, independente de você ter ou não alguma deficiência, né? Exato. Aqui a gente traz um pouquinho dos números da falta de acessibilidade no Brasil, né? 50 mil dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência, seja ela motora, cognitiva, auditiva, visual e surdez, né? São mais de 28 milhões de brasileiros idosos no Brasil. E a tendência é que isso vá aumentando nesses próximos anos, né? Então, quando a gente pensa que a acessibilidade é só para pessoas com deficiência, a gente acaba excluindo os nossos avós, os nossos pais, que também tem ali um linguajar um pouco diferenciado, não está tão por dentro de tecnologia, não está tão acostumado com o celular, com a televisão que faz cafezinho, com a geladeira que conversa com a gente, que faz a lista de compras de forma automática. Claro que não é todo mundo que tem, mas a gente tem recursos para isso hoje em dia. Um Então, a gente detalhe importante, né, que a gente fala nessa, poxa, são tantos milhões de brasileiros, né, algo em torno de 50 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Né, se a gente pegar de pessoas que têm deficiência severa, é algo em torno de 20 milhões de pessoas. Cara, é gente para um caramba. Se a gente pega só a questão da deficiência visual, que é o número que eu lembro aqui agora de cabeça, são 6,5 milhões de pessoas. Né? Somado a isso tudo aos 28 milhões de idosos, somado ao fato que de todos esses, 50 e tantos por cento acessam frequentemente a internet, seja pelo desktop, seja pelo computador, seja por um aplicativo. Por que não fazer acessibilidade? Se a gente pegar aí 50% desse número todo, né, se a gente for somar aí dá quase 70 milhões de pessoas,
Cara, são 35 milhões de pessoas que podem estar consumindo um produto ou serviço e que, se você não implementa acessibilidade, você não dá o acesso para elas. Você não vai estar garantindo que ela consiga consumir o seu produto, né? Como a gente sempre brinca, se cada uma dessas pessoas, ou uma pequena parte dela, 10% dela, acessar um e-commerce e gastar em média R$ 10 que seja, em números, isso dá uma quantidade astronômica. E são pessoas que estão na internet, que são pessoas que têm uma vida econômica ativa, são pessoas que podem e querem gastar o seu dinheiro online. Ainda mais no tempo que a gente vive hoje em dia, né, de pandemia, que as coisas estão todas convergindo para o digital. A gente nem precisa pegar exemplos tão, vamos dizer assim, avançados, vamos dizer assim, de usando IoT, etc. Vamos pegar aquela pessoa que está em casa mesmo, aquele idoso, que quer comprar o remédio dele na farmácia, por exemplo, né, regularmente, e que não quer se deslocar porque está com medo do vírus e prefere comprar ali pelo aplicativo. Como que ele faz? Né? Se a gente pegar a pessoa com deficiência, tipo o meu caso, eu, antes de começar a pandemia, eu já não gostava de ir no mercado, e agora, depois que começou a pandemia, nunca mais fui. Por quê? Porque eu compro tudo pelo aplicativo. E se o aplicativo não tivesse acessibilidade, como que seria? E para aquelas outras diversas pessoas que, assim como eu, optam por realmente não ir no supermercado, né? Então, quando a gente mostra esses números, vamos dizer assim, a gente está falando de uma parcela que às vezes a gente fala, é legal fazer acessibilidade. Mas legal por quê? Porque são quase aí 70 milhões de pessoas, se a gente são pessoas com deficiência e idosos, que podem de alguma forma estar no seu comércio, que podem de alguma forma estar consumindo e divulgando sua marca, dentre tantas outras coisas, né? Então, não é que a gente faz acessibilidade, ou que a gente fala de acessibilidade porque é legal, e simplesmente isso. A gente fala porque o potencial econômico desses milhões de pessoas é muito grande. Bem, bom ponto, Bruno. Lembrando que na pesquisa que foi feita pelo Movimento Web para Todos, apenas 1% dos 14 milhões de sites estão com o mínimo de acessibilidade. Isso, gente, 1% é muito pouco. É muito pouco. Então, a gente trabalha em prol disso pensando em aumentar esse número. E a gente espera que na próxima pesquisa esse número tenha melhorado. E um Né? detalhe muito curioso desse número, né, desse 1%, é o que foram avaliados foram somente critérios que são possíveis de serem testados de forma automatizada. Que isso representa algo em torno de 30% somente das regras que a gente valida, dos itens que a gente usa para validar se algo está realmente ou não acessível. Ou seja, se a gente pegar aí, né, 1% que passou em 30% dessas regras, se fosse 100%, se a gente aplicasse todas elas na sua totalidade, será que esse número permaneceria em 1% ou será que seria ainda menor? Né? E aí que vem ainda mais a sinal de preocupação e que a gente vê o potencial no mercado. Quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa dizer, hoje eu tenho meu site acessível, vamos dizer assim, a gente está falando que ela está se diferenciando no mercado. Por quê? Porque se 1% passa em 30% das regras, né, aquela empresa que está adequada em 100% das normas mínimas que a gente usa para testar, vamos dizer assim, vai pertencer a um seletíssimo grupo ali que, se a gente for validar, esses 1% seria bem menor. Ou seja, você vai ser exclusivo, você vai ser único dentre os seus concorrentes. Outro ponto muito importante de ressaltar, né, Bruno, é que essas ferramentas automáticas não excluem os testes em par com a pessoa com deficiência. Por quê? Essas ferramentas elas não conseguem completar de forma lúdica tudo o que é necessário para ser avaliado com a experiência do usuário junto à tecnologia assistiva. Sim. Então, esse 1%, muito provavelmente, ele tem ali sua particularidade, né, de forma automática, mas é muito importante a gente frisar que não existe ferramenta milagrosa, existem diversos plugins no mercado que prometem dizer, digamos assim, resolver os problemas de acessibilidade no seu site. Com uma linha de Na código. verdade, eles não resolvem, eles atrapalham. Por quê? Sim. Ele vai meio que sobrescrever e atrapalhar a tecnologia assistiva que funciona ali em Exato. cima do seu site, da sua aplicação. Então, Inclusive, a gente...
uma empresa brasileira, né, que na verdade eles falam que eles representam uma empresa estrangeira, que diz, né, que você consegue deixar todo o seu site acessível, 100% compatível com as normas de acessibilidade, com apenas uma linha de código, sem esforço de alterar código, sem esforço de alterar nada. E, cara, assim, pra gente, quando a gente conhece um pouquinho de acessibilidade, quando a gente escuta isso, já dói lá no fundo do fígado. Por quê? Porque a gente sabe que a acessibilidade não se resume a você fazer uma ferramenta, uma interface, passar num validador automático. Ela se resume na experiência do usuário, ela se resume em como as pessoas vão de fato interagir com aquela interface, ela se resume a você pegar uma imagem e ver se ela tem uma descrição adequada, ela se resume em você pegar um campo de formulário e não simplesmente ver se tem um rótulo qualquer, mas ver se aquele rótulo está claro e condigente com a informação que precisa ser imputada, e dentre tantos outros detalhes. Então a gente, assim, estudando um pouquinho só de acessibilidade, a gente já perceber e comprovar que não existe solução mágica para se fazer algo acessível. O que se existe é esforço, vamos dizer assim, da parte de olhar aquela aplicação, de olhar aquele código com mais carinho e fazer esses ajustes que vai fazer a total diferença na vida do senhor, do usuário, lá na ponta final. E é legal a gente estar entrando nesse ponto de, né, que é justamente o nosso próprio slide, não sei se você já passou para ele, Gabi, Vou passar. que a gente dá alguns exemplos de tecnologias assistivas. O que é isso, né, quando a gente fala tecnologia assistiva? Tecnologia assistiva, em resumo, é toda qualquer tipo de ferramenta que a gente pode utilizar para suprir alguma necessidade da pessoa, né, para ela executar uma ação. Por exemplo, eu, usuário de leitor de tela, né, sou cego. O que eu uso? Leitor de tela para no computador. O que é isso? É uma ferramenta que vai transformar em voz o que está na tela para mim. Uma pessoa paraplégica, o que é a tecnologia assistiva dela? A cadeira de rodas. Por quê? Porque supre a necessidade dela de caminhar e se deslocar de um ponto até outro com facilidade. Uma pessoa, por exemplo, que tem miopia, que seja pouco, né? Ela utiliza também uma tecnologia assistiva, o óculos. Por quê? O óculos vai corrigir uma necessidade que o corpo dela tem naquele momento. Né, que a miopia está ali atrapalhando enxergar, o óculos vai lá e faz uma correção e permite a ela ter a visão restaurada. Então, também é um tipo de tecnologia assistiva. Então, tecnologias assistivas, em resumo, é tudo aquilo, absolutamente tudo aquilo, que vai te facilitar, que vai te ajudar a interagir, vamos dizer, com a tecnologia ou com coisas simples do dia a dia. Né? Tudo isso pode ser enquadrado. A cadeira de rodas, o óculos, aquelas barras de apoio que a gente às vezes instala em banheiro para idosos ou para deficientes físicos mesmo, tudo isso se enquadra nessa categoria de tecnologia assistiva. Não, não, Gabi? Perfeito, Bruno. Lembrando que no caso de outras deficiências, a gente também tem aí as próteses auditivas, a muleta, a sua própria bengala também, né, Bruno? É uma Sim, tecnologia assistiva. tudo. Painéis de comunicação também são considerados tecnologias assistivas para pessoas surdas. Enfim, temos aqui uma infinidade desses recursos, né, dessas tecnologias para auxiliar pessoas que necessitem delas. Aqui a gente vai trazer um exemplo de como que uma pessoa surdo-cega consegue ler suas mensagens. Esse ponto é bem interessante porque às vezes a gente para pensar, né, a gente pensa no surdo, a gente pensa no cego, no deficiente físico, mas a gente nunca pensa que pode existir deficiências combinadas e que elas existem. E existem um certo número até que grande, tá? Assim, por mais que às vezes a gente não coloque em evidência esse tipo de necessidade, ela existe, é um número grande, e é um pessoal que eles acabam às vezes sofrendo muito, vamos dizer assim, com a falta de acessibilidade, até mais do que é só surdo, do que é só cego, vamos dizer, porque eles têm às vezes necessidades combinadas, e que se torna ainda mais complexa a utilização deles, né? Como esse exemplo que a gente vai trazer, né, de tecnologia assistiva, pensando no surdo cego, ou seja, a pessoa é surda, ela não escuta nada, e a pessoa também é cega, ou seja, não está enxergando nada. Como que ela consegue interagir com a tecnologia? Como que ela consegue manipular a informática, mandar um e-mail, trabalhar e ter a vida dela autônoma? Ah, porque ela é surdo cega, ela vai precisar de ficar em casa, trancada lá no armário, enfim, até rachar uma utilidade para ela? Não, de forma alguma.
né? Ela pode ser surdo-cega e pode ter uma vida autônoma como qualquer outra pessoa. E uma das formas dela conseguir isso, né, com o apoio da tecnologia assistiva, é justamente esse exemplo da nossa querida linha Braille. Vou dar o play aqui, tá, Bruno? Senhora. Gabi, você acha que consegue compartilhar com o som? Perdão, só um minutinho. Desculpa, falha minha. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Ele não tá dando a opção com som. Usa o Chrome que dá. Fica usando o Edge. Ah, já achei aqui, peraí. Gente, só contando um segredinho aqui pra vocês, a Gabriela é aquela pessoa fora da curva que usa o Edge, tá? Então, tipo, não dá muita moral pra ela não, tá? Então, eu tenho um pequeno problema. Só dá para compartilhar com o áudio se for uma apresentação online. Ele não pega o áudio do computador. Vou fazer. Será que dá tempo de eu subir isso aqui rapidinho no meu Drive? Espera aí. Só um minuto. Ao vivo é mais legal, né, gente? Sempre. Ai, ai. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no meu Drive, aí eu consigo mostrar para vocês com o áudio. Enquanto isso, Cleiton, você está aí, o senhor Libras 123. Seja bem-vindo novamente, meu cara. Ainda não tinha te cumprimentado. É verdade, mas obrigado aí, viu? Viu, não? Mesmo. Cleiton já é, pro pessoal que acompanha aqui as edições, ele também já figurinha carimbada nossa, né? Acho que ele já tá com a gente desde da primeira edição online, né? Não, Cleiton? Eu acho. Desde setembro do ano passado. Família Eu não- TDC, tamo junto. Coração de mãe. Cara, eu não consigo copiar do computador pro meu Drive, ele não tá deixando. Tranquilo. Então, Bom, eu vou fazer uma breve descrição aqui, que aí a gente consegue compartilhar e eu vou traduzir, eu vou falando enquanto o vídeo tá rolando, tá bom? Peço desculpas, confesso que eu não fiz esse teste antes da gente apresentar. é que só para Deixa eu ver. constar, pessoas, não era para a gente estar apresentando. Tá? Só para deixar aí para o pessoal que está nos assistindo, fica, oh meu Deus, eles são coordenadores e não testaram isso? Não, não é isso. É que a gente teve, infelizmente, uma desistência em cima da hora aqui da nossa grade, coisas que acontecem em todas as edições, acontece normal. Né? A gente já está, vamos dizer assim, já vimos isso algumas vezes, e acabou sendo sem emergência aí da gente apresentar. Mas tá tranquilo, por isso que a gente não testou, tá, gente? Gabi, o que você acha de mostrar só um print, vamos dizer assim, da tecnologia e a gente explica o conceito, porque os próximos vídeos sem áudio não vai fazer muito sentido. Pois é, cara, eu tô tão triste aqui que eu tô tentando subir o negócio e não tá indo. Não vai de jeito nenhum. Tudo bem. Deixa eu tentar fazer pelo próprio OneDrive online, se ele vai deixar. Só não sei se ele vai dar tempo de sincronizar por aqui. Isso aqui é o que eu acho que não está acontecendo aqui na minha máquina. Eu tenho uma apresentação aqui, mas ela tá defasada, não está com os vídeos corretos. O Diego pediu aqui no chat para a gente explicar a diferença entre acessível e acessável.
Enquanto a Gabi está vendo ali, vou só dar uma brifada nisso. O que a gente fala sobre sites que são acessáveis, né? Porque a gente, né, fala assim, meu Deus, 1% só de sites acessíveis, então quer dizer que as pessoas com deficiência só acessam 1% da internet? Não necessariamente, né? A gente acaba acessando mais do que isso. Por quê? Porque às vezes o site, o site, o aplicativo, ele é acessável. O que seria ser acessável, né? Que é uma piadinha nossa do pessoal de acessibilidade. É que a gente consegue usar, a gente consegue ali até que manipular ele, mas às vezes tem que fazer umas gambiarra monstra. Pensa, por exemplo, em um link que em vez de você dar um clique nele para abrir, 2 cliques nele para abrir, você precisaria de lá posicionar um cursor em cima daquele link, pressionar a barra de espaço 3 vezes, enter 4 vezes, depois dar 2 cliques. Seria mais ou menos isso, né? Ou seja, a gente até consegue acessar outros sites, outros aplicativos, consumir ali e tudo mais, né? Porém, contudo, entretanto, às vezes a gente tem que fazer essas gambiarras gigantescas. E vale a pena? É interessante? Não. Por quê? Porque é um esforço a mais, né? Então, se você acha uma alternativa que é de fato acessível, ou seja, te traz conforto no uso, você acaba abandonando aquela outra, né? Você acaba deixando ela de lado. Por quê? Porque você não quer ter esse esforço. E sem falar no ponto mais importante, esse ser acessável, você está sendo acessável a um grupo de pessoas que tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, que consegue fazer suas gambiarras, seus jeitos, já tem os macetes ali do dia a dia, né? Mas se for uma pessoa mais leiga, uma pessoa que está começando agora na informática, uma pessoa que não tem tanto domínio da tecnologia assistiva que ele está utilizando, ele não vai conseguir. E aí você vai estar excluindo. E aí que é a nossa dor, né? Vale a pena excluir? Não, não vale. Não é uma coisa legal. Até mesmo porque a gente sabe que esse excluir, né, tem toda aquela questão do potencial financeiro que eu comentei, tem toda essa questão que vamos dizer assim, importante de você ter aquele público ali, né, para sua empresa, e também tem as questões legais, né, que a gente comenta sempre. A acessibilidade, ela não é uma coisa que você só faz por responsabilidade social ou algo nesse sentido. A acessibilidade você faz porque, vai te dar retorno financeiro, certeza, e 2, se você não fizer, você corre o risco de ser multado. Porque a gente tem leis no Brasil que garantem a acessibilidade de todos os sites, canais digitais em geral, de empresas que têm representação comercial em solo brasileiro. Então, a partir do momento que você não está acessível, você corre o risco de, além de estar deixando de ganhar dinheiro, perder dinheiro e ter que pagar uma multa aí, às vezes, que pode chegar até 20 milhões, né? Sim, pode chegar a esse valor, principalmente para bancos, por causa de você não ter pensado em ter um código, de ter uma interface que seja acessível às pessoas em geral. Brunão, tem uma boa notícia. Consegui subir aqui, vou continuar a apresentação, beleza? Show! Vou compartilhar o áudio, que agora vai dar bom. Quando vocês estiverem vendo aí, me dá um ok, porque eu não consigo mais ver o chat. Me avisa aí, Bruno, quando a Laila escrever no chat. Foi? Ok. Ok, beleza. Agora sim. Conhecendo a linha Braille. Durante a narração, o vídeo possui imagens ilustrativas. A linha Braille transforma tudo que o leitor de tela lê em Braille. Ela é uma ferramenta importante para a educação de Põe pessoas. tela inteira, Gabi. Mais importante ainda para pessoas. Oi? Põe tela inteira. A Laila pediu aqui. Não. Deixa eu ver. Aqui em tela inteira, ele não dá o play no vídeo. Por isso que eu não tinha dado antes. Deixa eu ver se eu der o play. Ele para. Vai ter que ser com a tela menorzinha, porque se eu compartilho com ela inteira, ele não carrega o vídeo. Tudo bem, então segue em frente. Vamos. Mas assim, uma dica para quem está assistindo aqui, é só clicar, dar um duplo clique aqui em cima da apresentação, que dá para aumentar o tamanho da minha tela. Então fica na tela inteira do Hopin. Então, quem precisar dar um zoom
fazer esse recurso. Acho que assim resolve também, já ajuda. Ou não, dá, acho que foi. Conhecendo a linha Braille. Durante a narração, o vídeo possui imagens ilustrativas. A linha Braille transforma tudo que o leitor de tela lê em Braille. Ela é uma ferramenta importante para a educação de pessoas cegas, mas mais importante ainda para pessoas surdo-cegas. É por meio da linha Braille que pessoas surdo-cegas usam smartphones e computadores. A maioria dos modelos de linha Braille disponíveis no mercado pareiam com o smartphone via Bluetooth. É preciso apenas ligar o leitor de tela do aparelho para que aconteça a transcrição do que há na tela para Braille. Existem vários formatos de linha Braille no mundo. Normalmente, nos referimos a elas pelo número de celas, que dá a ideia do seu tamanho. Temos as mais compactas, como a Indiana Braille, de 20 celas. Existem modelos maiores, como os da americana Focus Blue, com os modelos de 40 celas e 80 celas. Com as linhas Braille, é possível navegar pelo smartphone. O nome dos aplicativos é transcrito na linha. É possível também abri-lo e utilizá-lo. A linha Braille permite ler livros digitais, como aqueles dos aplicativos Google Play Livros, no Android, e Livros, no iOS. Para os modelos que possuem teclas, é possível escrever em Braille. Na tela, veremos o texto em tinta. Existem tecnologias assistivas específicas para cada tipo de deficiência. O importante é saber que, com elas, tudo é possível. Ou seja, falando aqui brevemente para a gente não estourar o tempo, linha Braille significa o quê? O livre acesso da pessoa que é surdo-cega em conseguir ter uma vida autônoma como qualquer outra pessoa. Literalmente, em vez de ter a saída de voz, como tem aqui para mim, para o Gil que está aqui no chat, né, a gente tem a saída de tudo isso em Braille. E ela pode sentir ali na ponta dos dedos, vamos dizer assim, e ter acesso à tecnologia do mesmo jeito. Vamos para o próximo, Gabi? Vamos. O próximo exemplo é como que uma pessoa tetraplégica consegue digitar. Deixa eu ver se... Ele não dá play mesmo. Do jeito que você tinha feito, tinha ficado ótimo, segundo o pessoal aqui no chat. Tá, então eu vou ampliar aqui o vídeo na apresentação e dar o play. So this is my free touch. Get close now. I'm going to show you how I use it properly. O vídeo está em inglês. Mencionar isso. Vou fazer uma breve descrição aqui para quem não está enxergando. Temos um homem com tetraplegia, ele está com um acessório na cabeça pendurado com uma faixa, um elástico preto, e ele parece muito com uma caneta que tem a ponta touch. Então, com a cabeça, ele vai apontar em cima da tela do celular, vai abrir um teclado, ele vai conseguir navegar com essa auxílio dessa caneta entre os aplicativos e o teclado. Então, aqui no vídeo ele vai demonstrar isso. O que uma pessoa faria com os dedos, como ele não consegue, por ser tetraplégico, ele utiliza esse dispositivo apontador chamado Free Touch para tocar na tela e fazer as mesmas coisas. Vai lá. First of all, you don't have to push it too strong on the screen. Just slide it nicely instead. Then you can choose the applications you want to use, right? Let me show you. You can see pictures. So there you go. Like pictures. What else? You can use like WhatsApp. That's my dad's WhatsApp. Let's say hi. Gabi? A minha internet deu uma oscilada aqui que o vídeo parou de executar. Aqui tá na versão web. Espera aí, deixa eu ver se ele carrega aqui mais. WhatsApp. Let's say hi. Foi. Não, ele tá carregando bem lento.
Bem, não tem problema. O restante da demonstração aqui é uma continuidade, né? Então, ele já demonstrou o slider, como que ele acessa o áudio tá, do próprio WhatsApp. Então, ele está clicando ali no teclado através desse... Como é que é o nome do ponteiro, Bruno? FreeTouch. Desse FreeTouch, que substitui os nossos dedos, né? Com a força ali da cabeça que ele acaba fazendo junto desse acessório. Exato. Ou seja, pessoas tetraplégicas, né, também podem acessar a internet, porque, né, também podem ter uma vida autônoma. Vamos para o próximo exemplo? Sim. O próximo exemplo é como uma pessoa com mobilidade reduzida consegue navegar em um site. Só para diferenciar, às vezes vocês não conhecem, né? Qual que é a diferença entre uma pessoa com mobilidade reduzida e uma pessoa tetraplégica, né? A mobilidade reduzida pode ser devido a um derrame ou então alguma malformação, né, durante a sua gestação. E ela tem dificuldade de mexer os braços, as pernas, a cabeça e até mesmo para falar. Então, existe um teclado que ele é personalizado, e ele tem poucas teclas, mas com pressões configuráveis para cada tipo de letra e número, ela consegue se comunicar com a tecnologia que ela vai usar, tipo celular ou até mesmo o computador. E um detalhe importante de ser ressaltado. Esse TICS, né, que é o que a gente vai ver agora, que é esse tecladinho personalizado, ele foi feito aqui no Brasil. É uma tecnologia nacional, ou seja, a gente dá mais orgulho ainda, vamos dizer assim. E o mais legal é que tipo assim, é uma coisa que facilita não só a vida de quem tem paralisia cerebral, mas de quem tem qualquer outro tipo de deficiência física ali, atrofia ou membros encurtados, enfim, pode se beneficiar desse recurso. Inclusive, eu já vi alguns casos dele sendo usado com pessoas que têm autismo um pouco mais severo. Também se comunicam muito bem utilizando ele. Além daquelas pranchas de comunicação com símbolos, né, vamos dizer assim, que ele indica o símbolo do que ele quer, também utilizando esse teclado para conseguir fazer essa interação. E existem pessoas, né, que têm paralisia cerebral, isso é um detalhe muito importante também, não é uma coisa assim de a gente ressaltar, né? Não é porque ela tem tal deficiência que ela vai usar exatamente tal recurso, tá? Recentemente, por exemplo, em uma das minhas turmas de acessibilidade, eu tive uma pessoa com paralisia cerebral e cega. E ele não utilizava esse teclado, ele preferia utilizar o teclado do computador comum mesmo. Porém, ele digitava só com uma mão, usando só 4 dedos. Ou seja, era um pouco mais esforço? Era. Mas era um jeito que ele se sentia mais confortável. Isso é um detalhe bem interessante a gente pensar, porque, né, como a acessibilidade ela beneficia pessoas que a gente nunca imagina. Se a gente esquecer essas necessidades básicas, essa pessoa, como ele, que só mexia uma mão, só 4 dedos, não conseguiria ter acesso. Lembrando também o que você já comentou, né, Bruno? Às vezes a deficiência ela pode ser combinada, então a pessoa pode ter a cegueira, né, e ainda ter a paralisia, e assim como a surda cegueira também, né? Entre outras também, que podem acontecer com qualquer pessoa. Exatamente. Bom, vou dar o play aqui no exemplo do TICS, para vocês assistirem. Esse vídeo é lindo de maravilhoso. Olá, eu sou a Júlia, tudo bem? Eu tenho 8 anos e adoro estudar, principalmente Estou aqui para contar a história de pessoas super legais que estão mudando a vida de muita gente. Tudo começou com o Gleison, mas pode chamar ele de Gleicinho. O Gleicinho é tipo um cientista, mas não desses que explodem as coisas. Ele é cientista da computação, como se fosse um super-herói dos computadores, só que não voa. Em vez de capa, o Gleicinho usava esse capacete estranho. Imagina, gente, para ele fazer as provas, que dificuldade! Para resolver isso, ele teve uma ideia incrível. Ele inventou esse teclado diferente aí, ó, para poder usar o computador de um jeito mais fácil. Eles ficaram um tempão fazendo experiências e um monte de testes, até o teclado virar o TICS. É com o TICS que eu consigo escrever, estudar e até brincar no computador, sabia? Olha como eu tenho a manha nesse joguinho aí. Escrever no TICS é muito fácil. É só combinar 2 botões coloridos. Tipo assim, ó. Para escrever a letra J de Júlia,
botão roxo e depois o botão laranja. Muito fácil, né? Ah, e quando eu quero usar o mouse? É só tocar 3 vezes no X. Aí eu uso os botões coloridos para mexer a setinha e clicar onde eu quiser. É só ligar ele direto no computador e pronto. Dá para usar o Tix até com o piscar dos olhos, com esses óculos especiais que inventores malucos criaram. Essa turma pensou em todo mundo. Como os botões são grandões, é muito fácil encostar neles. Nem precisa de força. Era isso que eu queria contar para vocês. Opa! Obrigada e tchau! Bom, fazendo aqui uma para quem não está enxergando, né? Ela está mostrando aqui o Tix com uma criança que tem mobilidade reduzida e ela joga o joguinho do Angry Birds, né? E enquanto o Gleison está sendo apresentado, que foi a pessoa que ajudou a desenvolver esse teclado, ele está usando a mesma tecnologia só que no formato de capacete, né? E ele está digitando um teclado físico e não numa tela touch, tá? Bom, para a gente terminar aqui a nossa apresentação, que está chegando ao fim, e a internet caiu de novo. Ai, meu Deus do céu, tá muito ruim minha internet agora. E para o outro... Não vai dar para voltar para o outro. Deixar assim mesmo. E como que a gente garante a acessibilidade do seu aplicativo ou site para todas as pessoas? Né? Pensar em acessibilidade desde a concepção do projeto, não apenas no final, como a gente sempre diz, né, Bruno? Não é só uma feature do projeto, é todo o projeto. É o projeto. É o projeto. Muitas empresas contratam o que de acessibilidade, ou então só o consultor de acessibilidade. Faz um teste aqui para mim em produção, só para ver quantos erros eu tenho, e quem sabe eu corrija eles. Né? Não, gente, não é assim que a gente trabalha com acessibilidade. Um detalhe bem importante é que, tipo, a gente pensa, né? Acessibilidade. Quando que eu entro com acessibilidade em um projeto? A acessibilidade ela tem que ser pensada desde o momento que você está pensando no desenho daquele produto. Quando você está na fase de Inception, Concept, Discovery, você já começa a pensar, vamos dizer assim, vamos ter tal regra de negócio, vamos atender tal público. E que variáveis existem aqui que podem se incluir acessibilidade, o que vai ter impacto em acessibilidade. E é a hora que você começa já a descobrir e pensar e desenhar o seu produto para isso. Mas, claro, óbvio e com certeza, não é porque um produto é legado, não é porque um produto está já em produção há muito tempo, que você não pode deixar ele acessível, né? Você consegue deixar qualquer coisa acessível, mas o esforço para você fazer isso é muito maior. Um exemplo que eu acho muito interessante, né? Vamos supor que você está construindo um prédio agora. Qual que fica mais barato? Você já construir esse prédio acessível ou você construir um prédio e depois vir colocando todos os itens de acessibilidade, né? Adequando o prédio para acessibilidade? Acaba sendo muito mais barato, muito mais simples, você já construir acessível. E a mesma coisa é para aplicativos e sites. Você já pensar na acessibilidade desde o produto, desde quando vai desenhar a tela, né? Vai pensar nas regras de negócio, até a fase de implantação mesmo, deploy, subir em produção, é importante. Bom, o segundo item aqui é a gente seguir as diretrizes da WCAG, né? E as boas práticas de design universal. Para quem não conhece o termo WCAG, é um guideline, né, de web e aplicações web e aplicativos, né, que nós utilizamos digital. Aqui. Isso, digital. Obrigada, Bruno. Que nós utilizamos aqui para nos guiar, né, e ter essas conformidades atendidas. Né? Existem diversos critérios, eu não vou entrar no detalhe dele aqui agora, mas ele abrange todos os tipos de deficiência que a gente possa imaginar. Isso, obrigada, Bruna. De necessidade que a gente possa precisar, e também qualquer público, né? Até mesmo pessoas idosas, crianças e tudo mais. Né? O ponto importante aqui é a gente testar com tecnologia assistiva do seu público-alvo. Ou seja, eu não posso simular o Tix, por exemplo, com um teclado comum. Eu precisaria do Tix. Então, a gente tem que, de fato,
ter a tecnologia assistiva para poder fazer esse teste em conjunto. E o item mais importante. Fala aí, Eu acho Bruno. que é importante eu deixar assim bem frisado, gente, que, por exemplo, assim, eu não tenho recursos aqui na minha empresa para testar com todas as tecnologias assistivas, enfim, que é uma coisa aqui que o pessoal não aprova e não tem essa cultura, etc. Tá. Beleza. Então testa só com leitor de tela. Baixa o NVDA, que ele é um software gratuito, vamos dizer assim, instala e testa com ele. Por quê? Você testa com leitor de tela, né, é um tipo de recurso que usa muito e exige muito de acessibilidade, de estar bem feita. Então, a probabilidade de você fazer assertivamente para um Tix da vida ou para qualquer outra tecnologia assistiva, quando você faz para leitor de tela, é muito grande, né? E é uma coisa que é gratuita. Você pode ir lá baixar, instalar no seu computador ali, ou nem precisa instalar, pode executar somente e testar a sua aplicação ali web para ver se está acessível. Se é no leitor de tela que já vem embarcado nativo, tanto no Android quanto no iOS, né? Vai lá, ativa e testa o seu aplicativo. Como que tá? Tá lendo, não tá lendo? O que está acontecendo? Estando acessível para o leitor de tela, eu te garanto que existe uma grande probabilidade, vamos dizer aí, de, né, vou até arriscar um número aqui, 90% de você estar atingindo todas as outras tecnologias assistivas. Então vale a pena e é gratuito. Então você pode utilizar. E fechando o slide, né, o quarto ponto que a gente tem que ter muito em evidência: testar com pessoas com deficiência. Isso é importante. Por quê? Porque são usuários reais. A gente não tem como deduzir a experiência, deduzir o domínio da tecnologia assistiva e etc. e tal, se a gente não usa aquilo ali no dia a dia, né? Quando a gente está pensando na experiência do usuário, a gente tem que trazer os usuários reais para testar. Só que é um ponto muito importante que eu sempre falo: testar com pessoas com deficiência não significa você sair na rua e o primeiro cego, o primeiro surdo que você vê pela frente é falar para ele: testa meu aplicativo. Isso não funciona. Por quê? Porque você vai estar testando e vai estar tendo insights de acessibilidade para aquela pessoa. Só que quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando de uma questão universal, um desenho universal. Então, a gente tem que cobrir as necessidades, os requisitos de acessibilidade no sentido mais abrangente possível, né? Que eu, como cego, tenho, a necessidade que o Diego, que está aqui no chat, também tem, a necessidade que outros diversos cegos também têm em comum, e não personalizar a acessibilidade para uma pessoa. Então, vamos envolver pessoas com deficiência para testar? Vamos. Mas sempre tenha como base, sempre tenha como requisito o fato de estar seguindo a WCAG, que é a norma, dessa pessoa que está testando ser uma pessoa que tem um conhecimento mínimo que seja sobre a norma, sobre esse contexto de acessibilidade, para você não cair no erro de pegar uma pessoa com deficiência X qualquer, vamos dizer assim, para fazer o teste ali da sua interface, ela vai lá e fala que está ótimo, porque está acessável, e ela tem um mindset como usuário, não como analista de testes, e na hora que você vai passar por uma auditoria, você é reprovado. Ou vice-versa, você vai lá, faz tudo que aquela pessoa pediu, que ela falou que estava horrível, né, e deixou excelente para ela. E na hora que chega uma auditoria, que vai olhar pelo aspecto geral, você vai ser punido ali do mesmo jeito. Por quê? Porque você personalizou a ferramenta para um usuário específico, e não para o sentido geral de todas as necessidades que possam existir. Perfeito, Bruno. E para finalizar, já estourou o nosso time. O nosso obrigado para todos vocês que participaram aqui da trilha no período da manhã. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para todos vocês, né? E que vocês levem a acessibilidade para a empresa que vocês trabalham,